Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o reino de Kush. Então é a última parte aí do nosso vídeo que a gente veio falando sobre o Egito Antigo e a gente vai encerrar falando sobre o reino de Kush. O reino de Kush, a história desse reino, está estritamente ligada com a história do Antigo Egito, tá? Por quê, professora? Porque os arqueólogos eles encontraram muitos objetos egípcios, como pérolas, vasos, peças de artesanato, muita coisa que faziam parte da cultura egípcia em terras núbias. E produtos também deles, como peles de animais, marfim, ouro, ébano, etc. Ébano é uma madeira de cor escura, tá? E esses produtos núbios já foram encontrados no Egito. Então, daí eles classificam, eles afirmam essa relação, essa proximidade que havia entre ambos os reinos. Então, isso prova o contato comercial, principalmente o contato comercial, que havia entre Egito e o reino de Kush. Bom, a civilização núbia, ela vai se formar, né, o que a gente chama o reino de Kush de civilização núbia também, tá bom? Ela vai se formar entre a primeira e a sexta catarata que havia no rio Nilo. E também a Núbia foi um importante elo, né? Foi importante assim, né? Que uniu principalmente os povos da África Central e do Mar Mediterrâneo. Por quê? Era assim, a partir do povo do reino de Kush, a partir do povo núbio, esses povos eles conseguiam fazer um comércio de uma maneira assim muito mais clara, muito mais rápida, tá? E como é que a gente prova isso? Tá? A arqueologia está aí para provar isso. Foi encontrado no território núbio uma cabeça de bronze do imperador romano Augusto. Então isso confirma para a gente essa relação que havia entre o povo do reino de Kush com de outros lugares principalmente, tá? Mais ou menos lá pelo ano 1530 a.C., o reino de Kush ele foi conquistado pelo Egito, tá? Mas também vai ter um momento que o reino de Kush também vai conquistar o Egito. Então você vai ter um momento que o Egito conquista Kush e vice-versa, tá? A gente também vai ver isso nesse vídeo. Então, quando o reino de Kush ele é dominado, ele é conquistado pelo povo egípcio, o que o faraó então vai fazer para poder então administrar esse povo? Ele vai nomear vice-reis, tá? E esses vice-reis eram os responsáveis por administrar, por organizar, também por coletar os impostos que eram pagos pela população. Eram os representantes do faraó lá no reino de Kush, tá bom? Então, eles recebiam esses impostos, por exemplo, e eles também encaminhavam tudo que eles recebiam para o faraó. Então, assim, como eu falei, os vice-reis, eles eram os homens de confiança, né, do faraó. Então, assim, eram os olhos, né, enfim, era o faraó lá no reino de Kush, né, porque o faraó ele não ia sair do seu território, não ia sair do Antigo Egito, para poder, então, governar ali. E, assim, uma semelhança, né, com... Isso vai acontecer em vários lugares, como, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, e o Brasil, então, foi colônia por muito tempo de Portugal. Como é que Portugal administrava o Brasil? Porque tinha aqui pessoas da confiança do rei, da coroa portuguesa, que administravam, tomavam conta do Brasil. Isso é matéria que a gente vê já no 7º ou 8º ano, é um pouco mais para frente. Aí vão ser várias pessoas, vão ser vários momentos, mas eu estou citando para vocês poderem entender que uma pessoa, né, um rei, enfim, ele pode dominar uma outra região. Como? Se ele está distante, se ele não está lá. Ele vai ter pessoas da sua confiança fazendo o seu papel, tá bom? Fazendo isso por ele. Então, sob o domínio, então, dos antigos egípcios, né, então, do Grande Egito, os Kushitas, que a gente também chama eles assim, tá? Eles adotaram alguns deuses, algumas práticas da cultura, da vida do povo egípcio. Isso também vai acontecer entre gregos e romanos. A gente vai ter uma influência muito grande da cultura greco, né, no caso da cultura grega na antiga Roma, e vai surgir a cultura greco-romana, tá, essa expressão. E aí, os antigos romanos eles vão também adotar a questão da religião, de práticas, enfim. Isso aí também é matéria que a gente vê ainda esse ano, no 6º ano, tá?
Bom, então, quais foram as características, por exemplo, da cultura do povo egípcio que os cuxitas adotaram? A gente tem, por exemplo, as práticas funerárias, o ritual de mumificação também, tá? Então, realmente eles abraçaram, digamos assim, essas práticas, tá? E foram colocando aos poucos na sua vida. Mas aí, como eu falei para vocês, também teve um período em que Cuxi conquistou, em que Cuxi dominou o Egito, tá? E aí, como é que isso vai ser? Isso já vai ser mais ou menos lá pelo ano 730 a.C. E vai ser durante uma guerra que vai durar muito tempo. Uma guerra que vai durar muito tempo. E aí os cuxitas, eles vão ganhar e eles vão dominar Tebas, que na época era a capital do Egito, tá? A cidade de Tebas. O faraó na época era o faraó Peye. E é um faraó que vai vir de Cuxi, originário de Cuxi. Ele então toma o poder, tá? E ele vai começar a 25ª dinastia, que também foi conhecida como dinastia dos faraós negros. Vocês podem depois dar uma olhada, pesquisar na internet. Tem muito assim, dentro dessa história de Cuxi, essa coisa assim dos faraós negros, assim, as representações, né? Assim, das estatuetas, enfim, dos objetos, especialmente quando retrata faraó, eles eram feitos assim de forma escura mesmo, tá? Então você vê, eu não lembro agora no site que uma vez eu encontrei muitas imagens sobre isso, mas eu acho que nos livros de história, né, falando do reino de Cuxi, vocês encontram essas imagens que eu estou falando para vocês. Bom, esses faraós então da dinastia dos faraós negros, eles vão utilizar uma coroa, que essa coroa ela vai ter 2 serpentes, tá? E essas 2 serpentes, elas se erguiam sobre a fronte desse faraó. E isso era para quê? Era para indicar que ele dominava os 2 reinos, que ele dominava Cuxi e que ele dominava também o Antigo Egito, tá? Então essas 2 serpentes aí, elas representavam esses 2 reinos, tá? Bom, eles então, mesmo não sendo egípcios, mas eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios, tá? Os faraós de Cuxi, eles se consideravam sucessores também dos faraós do Antigo Egito. Tanto que eles mandaram até mesmo fazer as pirâmides, como os faraós do Egito fizeram. Eles também mandaram fazer pirâmides que seriam os seus túmulos quando eles então, quando chegasse então o dia da sua morte, tá? Bom, a 25ª dinastia, ela foi derrubada pelos assírios, tá? Os assírios são um dos povos que a gente vai ver quando a gente começar a falar sobre Mesopotâmia, que é o próximo assunto, tá? Então, os assírios eles vão invadir o reino de Cuxi, vão conquistar Tebas também, né, a capital do Egito, isso já em 644. E depois dessa data, depois dessa invasão, desse domínio, os cuxitas então eles vão retornar para o sul. Eles vão se instalar no que a gente chama na sede do reino de Cuxi, que é a cidade de Napata, tá? E depois, mais tarde, né, algum tempo depois, eles vão já em 580, mais ou menos, eles já vão para uma outra cidadezinha, que a gente chama de Meroé, tá? Então, antes da gente continuar aqui, eu queria fazer umas observações para vocês, tá? Assim como os antigos egípcios, o povo de Cuxi, eles também vão construir diques, tá? Que serviam para guardar, né, as águas do rio Nilo, no caso dos antigos egípcios, né? E canais também para poder levar essa água, né, para a população, para a terra, enfim, para que eles pudessem utilizar a água de forma consciente, tá? Você vê, né? A galera da antiguidade já tinha essa conscientização do quão importante era preservar a água, utilizá-la de maneira correta. A prática da agricultura, que a gente vê isso em vários povos, tá? A prática da agricultura, ela favoreceu o surgimento de vários povos. E com o reino de Cuxi, com o povo do Egito, não vai ser diferente. A agricultura ela vai ser a base de muitas dessas civilizações, né? Vai ajudar a crescer economicamente, né? Dali que eles tiravam também o seu sustento na questão do alimento também, né? Então a agricultura ela vai permitir que muitos povos surgissem, né? E se fixassem
né, que crescessem, que se tornassem, né, bem fortes, bem estruturados, tá? Então a agricultura, por mais que seja uma prática assim, até simples, digamos, mas ela sempre foi muito importante para esses povos. Além da agricultura, a gente também vai ter a prática do artesanato, tá? O que eles faziam? Cestas, objetos de uso, e também vai ajudar porque eles vão começar a vender, a comerciar esses objetos que eles fabricavam de forma artesanal. Então, tanto o trabalho na agricultura quanto o trabalho no artesanato, eles vão trazer benefícios, né, uma boa estabilidade para essas civilizações da antiguidade, tá? Isso eu falo para vocês não só o reino de Cush, o Antigo Egito, mas também Mesopotâmia, que a gente vai ver, Grécia, Roma, enfim, tá? Bom, tendo também, mesmo que o reino de Cush tivesse lá suas relações comerciais com o Egito, eles vão se manter assim de forma, eles vão se proteger, né? Eles vão manter a sua originalidade, digamos assim. Porque muitos povos, quando começam a fazer comércio com outros, tá? A história mostra isso pra gente, eles acabam perdendo um pouco suas características, vão adotando, enfim, vão modificando a sua forma de fazer comércio, tá? O reino de Cush não. O reino de Cush, o povo de Cush, eles vão manter, eles vão conservar essas suas características originais, tá bom? Vai fazer parte sim, vão fazer comércio sim com o povo do Antigo Egito, mas eles não vão perder suas características, o que é muito importante, né? Eu acho isso muito, muito válido. Bom, agora a gente vai falar então sobre a questão do reino de Cush, né? As características, como é que classifica o reino de Cush. Graças à arqueologia, né? A arqueologia está aí para salvar a gente, ajudar a gente em muita coisa. E também a epigrafia. O que é epigrafia, professora? Epigrafia é uma ciência que estuda as inscrições lapidares em monumentos antigos, como tabletes e urnas funerárias, tá? Nesses objetos, enfim, então todos você tinha, né, várias coisas escritas. A epigrafia, ela ajuda a desvendar o que estava escrito ali, para a mensagem que continha ali, que contém, né, nessas fontes documentais, né, enfim. Então, graças à epigrafia, graças então à arqueologia, que há muito tempo foi até então a Meroé, que era a capital do reino de Cush, mostrou então que Cush se distinguia dos outros reinos antigos por duas características super importantes, que são elas: a forma como o rei era eleito, como ele era escolhido, e o papel da mulher na política, tá? O reino de Cush é uma coisa assim que é muito legal, e se destaca essa importância que ele dava para a mulher, que a gente já vai ver isso daí. Então vamos lá. A questão da escolha do rei, a primeira característica que a gente vai trabalhar. No reino de Cush, a gente também pode caracterizar assim, que as dinastias duravam muito tempo mesmo. O que mais também que eu posso destacar para vocês? Assim, por exemplo, fazendo uma comparação, né? No Antigo Egito, o trono, o poder, ele era hereditário, de pai para filho. Já em Cush, não tinha essa. Em Cush, a pessoa que iria governar, ela era eleita pelos líderes da comunidade. Aquela pessoa que se tornaria o rei, ela era eleita pela comunidade, pelos líderes da comunidade. Não tinha essa coisa de ser hereditário, não, tá? Isso aí não existia. Então, eles escolhiam o seu rei de uma forma original, né? Verdade, de uma forma original. Então, como eu falei, os líderes daquela comunidade, eles votavam na pessoa que eles viam que era mais bem preparada, mais capacitada para ocupar aquele cargo. Até porque você governar, né, chefiar um reino, pessoas, enfim, tem que ser muito bem preparado, muito bem estruturado, né, e tudo mais. Bom, depois, então, que eles escolhiam, através do voto, né, esse novo rei, eles jogavam, então, no chão sementezinhas para perguntar ao Deus daquela cidade, né, da qual eles faziam parte, se a escolha teria sido uma boa escolha, se eles fizeram uma boa escolha. Se o Deus afirmasse que sim, que era uma boa escolha, eles faziam então uma festa que terminava com a coroação do novo rei. E aí, esse rei, ele tinha uma guarda permanente, que ela protegia o rei, ela auxiliava o rei, e também dentro dessa estrutura, né, desses grupos que vão ajudar o rei, a gente também vai ter um grupo de altos funcionários,
e entre eles também você tinha o chefe do tesouro, também quem mais, do escriba-mor e um comandante militar, tá? Então, assim, eram os núcleos, os grupos que ajudavam ali o rei na administração, na organização daquela cidadezinha, ok? No reino de Cush, o ofício de militar era muito valioso. Então, você ser militar no reino de Cush era muito valioso. Então, os rapazes, enfim, eles tinham aquela vontade, né, de fazer parte do exército, né, digamos assim. Então, era algo assim fabuloso para eles. E também era aquilo, sendo vizinhos do Egito, eles tinham que ter essa vontade, eles tinham que ter um exército bem preparado, porque o Egito, né, era um grande reino. Então, você tinha que estar sempre muito bem preparado para caso alguma coisa pudesse acontecer. E aí, em caso de necessidade, né, caso fosse necessário, todos os homens, eles eram convocados para a guerra. Tá? Professor, isso pode acontecer, quem sabe, já no Brasil? Sim. Sim, dependendo, né, de uma gravidade, alguma coisa assim, isso pode acontecer, tá? Então, isso não é coisa só da antiguidade, não. Isso também pode acontecer. Mas vamos torcer para que isso nunca aconteça. Bom, então, se fosse necessário, então, né, na extremidade, numa coisa assim, todos os homens, então, eram convocados para a guerra, né, teriam que participar do exército para proteger, então, a cidade, enfim, né, o seu local. E o exército cuxita, ele era composto de homens que lutavam em pé, tá? E outros que guerreavam a cavalo. E aí, por várias vezes, eles enfrentaram os egípcios e tudo mais, fosse para defender a sua terra, ou então para conquistar, né? Aquela coisa. Tem que defender a sua terra, defender o seu lugar, então, o que tivesse que fazer, eles iriam fazer, tá bom? Agora, falando sobre a questão da mulher na política, né, o papel da mulher na política. Tem até um termo que a gente chama Candace, tá? Candace era um título, né, que ele vem de uma palavra meruíta, Kitike, que ele é K-T-K-E, então Kitike, e que significa rainha-mãe, tá? Candace significa rainha-mãe. Então, também, graças à arqueologia, né, a gente tem indícios, né, que mostram pra gente que as mulheres em Cush, elas ocupavam um lugar de destaque dentro desse reino. E elas podiam ser sacerdotisas, administradoras de uma cidade, podiam também até mesmo chefiar o governo, tá? Isso se ela conseguisse, se fosse necessário, ela também poderia chefiar o governo. E aí sim, ela seria chamada de Candace, né, rainha-mãe. Essas imagens, enfim, né, esses vestígios arqueológicos, eles também confirmam o poder feminino dentro de Cush. No interior das pirâmides cuxitas, as Candaces, elas são mostradas como as principais portadoras de oferendas aos deuses. E nas paredes desses templos, elas são representadas como mulheres poderosas, mas muito poderosas, tá? As Candaces do reino de Cush, elas foram soberanas, superando até mesmo os seus filhos e os seus maridos. Em questão de importância, elas eram mais importantes do que os seus filhos e do que os seus maridos, né? Então não tinha aquela mentalidade, né? A mulher é só para isso, a mulher é só para aquilo. Não, a mulher também, ela era bem vista, né? Ela tinha sua importância dentro ali da sociedade, tá? Entre as Candaces mais conhecidas aí que a gente tem na história, tem uma que se chama... Peraí, que o nome é difícil, eu tenho que lembrar para tentar falar direitinho para vocês. Amanichaketo, tá? E que provavelmente, né, a arqueologia fala que provavelmente ela liderou uma resistência cuxita, né, um confronto cuxita com o Império Romano, né, quando o Império Romano tenta invadir aquela região. Quando o exército romano, então, ele avança sobre o nordeste da África e conquista a cidade de Napata, os cuxitas, então, eles resistiram aos romanos. Eles eram assim, né, não vamos nos deixar vencer, e não. E aí, já no ano 21 a.C., então, muito tempo depois do período que comecei a falar para vocês, né, da história do reino de Cush, a rainha africana, então, ela consegue negociar
um acordo de paz, digamos assim, com os romanos. E o que ela vai fazer? Ela vai oferecer a eles uma faixa de terra que ficava ao norte de Cuxi. Tá? Tipo assim, eu vou oferecer isso aqui para vocês, para a gente poder viver em paz, tá? E em troca, o que ela ia receber? Ela manteria a sua soberania sobre o reino de Cuxi e também negociou o seguinte: olha só, nós não vamos pagar impostos para vocês, tá? Então, isso aconteceu? Aconteceu, tá? Isso aconteceu. Então, até mesmo assim, para alguns historiadores, principalmente historiadores africanos, tá? A participação da mulher na política e o controle do governo cuxita sobre o ouro, sobre as pedras preciosas e sobre o ferro, ajudam a explicar a prosperidade do reino de Cuxi, que durou muito, muito, muito tempo. Então, o papel da mulher nessa questão da economia, da política, olha como foi importante, né, para manter as riquezas e também para poder permitir que o reino de Cuxi durasse muito tempo, tá? E aí, a gente vai falar também um pouquinho da economia e da sociedade do reino de Cuxi. Então, vamos lá. Enquanto Napata foi a capital do reino de Cuxi, a principal atividade que você tinha nessa época, nessa região, atividade econômica, tá? Era a pecuária. Então você tinha a criação de cabritos, cabras, cavalos, burros. E esses burrinhos, eles eram até mesmo utilizados principalmente no transporte de produtos. A riqueza, então, de uma pessoa nessa época, ela era medida pelo tamanho do seu rebanho. Então, quanto mais bichinhos a pessoa tivesse, mais considerada, né, mais rica ela era considerada. Aí, mais ou menos lá pelo ano 580 a.C., você vai ter a mudança da capital. Deixa de ser Napata e passa a ser Meroé. Então, quando Meroé passa a ser a capital do reino de Cuxi, a gente, então, vai sair da base da economia, da pecuária, deixa de ser a pecuária e passa, então, a ser a agricultura. Por quê? Nessa região de Meroé, as chuvas eram mais regulares. Então, as chuvas sendo mais regulares, a terra então estaria sempre propícia, né, pronta para o plantio, para o cultivo, para o trabalho com a agricultura. E aí você vai ter, então, um aumento da terra sendo irrigada, né, da terra sendo, assim, preparada para isso. E aí você vai ter, então, também a expansão da agricultura, o fortalecimento, a expansão da agricultura. As plantinhas que vão ser mais cultivadas nesse período vão ser trigo, cevada e sorgo. Professora, o que é sorgo? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Calma aí, vou explicar para vocês. O sorgo, ele é um cereal africano, que ele é rico em proteínas, tá? Ele vem da África, né, como eu falei, é um cereal africano, ele é originário da África, provavelmente da Núbia, tá? E aqui no Brasil, se não me falha a memória, tem não sei se ainda tem, porque uma vez eu vi, né, pesquisando sobre sorgo, quando eu aprendi isso na faculdade, que tinha um lugarzinho chamado Patos de Minas, em Minas Gerais, plantação de sorgo. Então, não sei se ainda existe, né? Porque eu fiz a faculdade já tem um bom tempo, né? Então, eu tinha, né, nas minhas pesquisas eu vi. Então, depois procurei na internet para saber se no Brasil tem plantações, né, de sorgo. Então, vamos lá. Então, é um cereal, né, africano, rico em proteínas, provavelmente, né, surgiu na Núbia. Ele é rico em proteínas e carboidratos também, tá? Professora, o que é proteína? Calma aí. Proteína é um material necessário para os seres vivos se formarem e se conservarem, tá? Espero que se não me falha a memória, é mais ou menos isso aí, tá? Professores de ciências estão aí para ajudar, mas se não me falha a memória, é isso mesmo. E o carboidrato? Ele já é um composto que ele oferece a energia para os seres vivos, que oferece energia para, né, os seres vivos. E aí você encontra carboidrato em açúcar, amido, que são, por exemplo, batata, arroz, tá? Nesses alimentos você encontra carboidratos. Então vamos lá. O sorgo, ele é parecido com o milho. Ele não é o milho, ele é parecido com o milho, tá? Mas ele tem os grãozinhos menores que os grãozinhos do milho. Atualmente, né, você tem alguns tipos de sorgo que são usados somente na alimentação de animais, como, por exemplo, bois, carneiros e camelos.
Outros tipos também, como o sorgo bicolor, tá? Eles são utilizados também na alimentação dos seres humanos. O sorgo ele é empregado na fabricação de barras de cereais, tá? De farinha, de álcool e de tantas outras coisas. O Sudão, que é um país africano, e o território corresponde aproximadamente, né, à antiga Núbia, ele é hoje o quinto maior produtor de sorgo, tá? E aí, no Brasil, agora eu estou lembrando aqui do que eu li. No Brasil, ele já foi introduzido, né, o sorgo ele foi introduzido para ser o quê? Para ser ração para gado, o alimento do gado. E ele também vem se destacando, né, o Brasil ele começou a se destacar também na produção desse cereal. E aí onde você tem plantações de sorgo aqui no Brasil? São Ceará, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá? São até bastante estados, né, brasileiros que tem aí as plantações, enfim, de sorgo, o cultivo do sorgo. Inicialmente, os cuxitas, eles vão retirar a água do rio Nilo para suas plantações usando o chadufe. Chadufe é um artefato que também era utilizado pelos egípcios para poder retirar essa água, tá? Como é que eu posso explicar para vocês o chadufe? Caramba. Ele era construído por carpinteiros, por ferreiros, tá? Que eles vão fazer esse chadufe. Bom, o chadufe ele era assim, ele era um instrumento movido pela força humana, tá? E com ele os homens poderiam retirar água do rio Nilo. Então como é que funcionava? Ele era peça assim, um pedaço, né, uma madeira assim grande. Aí na ponta você tem amarrado um cabo também forte de madeira. E na ponta desse cabo aqui, você tem tipo um cesto, tá? E aí, tipo assim como se fosse um braço assim, né? Que vai descer esse outro bracinho aqui e vai pegar água. E aí ele sobe, pegava aquela água e utilizava. Isso é o chadufe, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Depois da utilização do chadufe, eles vão então passar a retirar a água do Nilo com a sáquia, S-A-Q-I-A. Esse dispositivo, digamos assim, ele já era movido pela força animal. Por exemplo, bois, camelos e tudo mais. Ele era conectado a 2 rodas d'água, tá? Então o animalzinho ele ficava rodando, né? Fazendo um movimento. E aí, nessas 2 rodas d'água, então você tem esse movimento, né? Circular, tá? E aí, eram baldezinhos, né, que formavam esse círculo conectado a essas rodas d'água. Quando ele descia, esses baldinhos desciam, na verdade, ele pegava a água, né, que ele ia descendo, ele ia virando, aí pegava a água lá embaixo e já subia com o balde cheio, tá? Então, a gente vai começar a utilizar o chadufe, né, que era uma prática utilizada pelos antigos egípcios, e depois eles vão desenvolver sua própria prática para retirar a água do rio Nilo, tá? Uma outra coisa também que a gente destaca dentro aí da história da economia do reino de Cush é a questão da mineração, do artesanato e do comércio. O ouro era a principal moeda de troca nas relações comerciais que os cuxitas tinham com os antigos egípcios. Então eles pagavam muitas coisas com ouro, né? Era a principal moeda de troca, tá? Meroe foi porto do rio Nilo, um centro comercial e local de passagem de muitas caravanas de comerciantes, né, que se encontravam nesse caminho aí. E por tudo isso, Meroe é considerada um dos berços, né, da civilização da África, porque ali você tinha esse encontro de pessoas, né, de comerciantes e tudo mais. Então, o solo cuxita, ele era muito rico em metais, como ouro, ferro e pedras preciosas como o rubi. O rubi é uma pedra preciosa que ela é vermelha, tá? Em muitas escavações, até recentes, em Meroe, elas revelaram templos e muros folhados a ouro, tá? Templos folhados a ouro. Olha que coisa chique, hein?
muito chique, tá? Calcula-se então que durante a sua existência, Cuxo chegou então a produzir a espantosa quantia de mais de 1.000 toneladas de ouro, tá? Mais de 1.000 toneladas de ouro. Muitos governantes cuxitas, eles tinham, né, um grande controle sobre a extração do ouro, né, para não perder, claro, né, uma coisa tão valiosa, né, e principalmente também sobre o comércio dos minérios, tá? Olha só, tonelada, ela equivale mais ou menos não, é a medida, é a unidade de medida, né, que equivale a 1.000 quilos, tá? Viu? A história a gente já falou de ciência, estamos agora matemática, tá? Então, esses governantes, eles administravam, né, eles ficavam ali de olho em tudo para não perder nada, para não perder nenhum rendimento, né? E esse ouro cuxita, ele era utilizado no comércio que o reino de Cux fazia com o Egito e também com Roma. O ferro, né, a questão do ferro, é provável que Meroé tenha sido o lugar a partir do qual se difundiu o conhecimento da fusão e do manuseio, né, da utilização desse metal na África. Então, para vocês verem, olha quanta coisa que a gente já falou aqui, né, do reino de Cux. Poxa, mas eu nunca ouvi falar desse reino, professora. Mas olha quanta coisa legal tem aí no reino de Cux, né, que a gente utiliza, que a gente conhece, enfim, tem muita coisa. Questão do artesanato. O artesanato meroíta, ele era muito original, tá? Muito original, e era muito independente dos modelos que vinham de fora. Nessas caravanas comerciais, você às vezes encontrava objetos, né, enfim, parecidos, semelhantes, mas no reino de Cux não, era tudo original, né, criação própria, tá? E também, entre os artesãos cuxitas, a gente vai ter destaque para os ferreiros, para os marceneiros, que eles fabricavam camas, cadeiras, porta-joias. A gente também vai ter os tecelões, que faziam panos de linho e de algodão também, né? Linho e algodão são 2 tipos de tecido. Os ceramistas, os joalheiros também, eles faziam colares, braceletes, brincos, anéis de ouro, prata, pedras preciosas. Algumas até combinavam ouro e marfim, tá? Muitas joias, enfim, combinavam ouro e marfim. Então, para vocês verem assim, né, o cuidado, a delicadeza, né? Essa coisa, a sensibilidade, né, de pegar coisas assim para criar, né, os objetos, as joias, enfim. E como é que a gente sabe disso, né? Como é que os livros contam isso pra gente? Porque muitos desses objetos preciosos, eles foram encontrados nos túmulos reais, né, dos faraós de Cux, que também construíram as suas pirâmides, e assim como os faraós do Antigo Egito, eles também guardavam com eles as suas riquezas, né, o que eles tinham feito, né, tinham comprado, adquirido durante a sua vida. Boa parte do artesanato que era feito em Cux era vendido para outras regiões do mundo antigo. Meroé ficava, digamos assim, na encruzilhada, né, por onde passavam várias caravanas de comerciantes e tal. E você tinha, assim, muitos produtos que vinham de vários pontos da África, sabe? Era uma rota comercial muito interessante, muito movimentada. De Meroé, essas caravanas, então, elas seguiam por terra em direção ao Mar Vermelho e pelo Rio Nilo até o Egito, tá? E nessa rota fluvial, que era, assim, a rota mais importante do Nordeste africano, isso lá naquela época, você tinha um volume muito grande de comércio, mas muito grande mesmo. Então, por conta disso, o que os reis cuxitas vão fazer? Eles vão construir várias fortalezas ao longo dessas rotas comerciais para poder proteger o comércio, proteger os comerciantes, os produtos, né, que iam e que vinham, tá? Esses cuxitas, o que eles vendiam para o Egito, por exemplo? Eles vendiam ouro, incenso, ébano, óleos de marfim, pedras preciosas, penas de avestruz, tá? E também pele de leopardo. E o que vinha? O que os egípcios, né? O que a terra dos faraós vendia, por exemplo, ou o que eles até compravam, melhor dizendo? Eles já compravam muito mesmo, assim, vasos, pérolas e papiro, tá? Porque como o papiro era uma coisa assim muito, né, específica do Antigo Egito, então, por conta do Nilo, né, então os cuxitas, eles compravam muito vasos, pérolas e principalmente o papiro, né, o tipo de papel para eles poderem registrar as coisas deles, enfim. Dentro também do artesanato, ainda do artesanato cuxita, eu destaco para vocês
A cerâmica que era feita por esses homens, né, por esses artesãos cuxitas, ela tinha assim estilos variados, né, como eu falei, eram produtos assim próprios, originais, você não tinha repetição, né, não era parecido com o de outro lugar. E também ele era sobretudo feito para exportação, tá, para venda fora do Reino de Kush. E aí também você tinha uma cerâmica feita pelas mulheres do Reino de Kush também, que era muito utilizada, que era muito requisitada, sabe? Então eles faziam coisas assim bem legais, sabe? Bem ricas, e que chamavam muito a atenção das pessoas. E sobre a sociedade cuxita? A gente não tem muita informação sobre a sociedade do povo de Kush. Você tem muito pouca informação, que é uma pena, né? E aí, a camada dirigente, digamos assim, né, que estava no topo daquela sociedade era o rei e a sua família, tá? Os nobres ocupavam altos cargos de funcionalismo, também você tinha os sacerdotes, os agricultores, criadores de gado, que eram pessoas livres, eram considerados livres, e formavam a maior parte da população meruíta. E a gente também vai ter uma camada intermediária, que era formada por artesãos, comerciantes, militares, pequenos funcionários. E assim, uma outra coisa também, que não se sabe como que o reino de Kush chegou ao fim, como é que ele acabou. Isso a gente também não sabe. Provavelmente, os Kushitas eles devem ter perdido o controle das suas rotas comerciais para outro povo, o que era uma das bases bem fortes, né, de sustentação da sociedade cuxita. O que a gente pode dizer com certeza é que lá nos primeiros séculos da era cristã, Kush foi empobrecendo, né, foi perdendo suas riquezas. As pirâmides dos seus reis, por exemplo, elas foram se tornando menores, mais rústicas, não eram mais tão ricas em detalhes, nada disso, né, como no início. E muitos objetos egípcios, por exemplo, que eram encontrados no solo cuxita, também diminuíram bastante, tá? Já na região da Núbia, por exemplo, um outro reino africano vai despontar, né? Vai crescer, vai surgir enquanto o reino de Kush vai decaindo, que é o reino de Axum. Axum é onde hoje é a Etiópia, tá? Axum herdou, então, a cultura meruíta, mas vai se distinguir dela de que maneira? Porque eles vão adotar o cristianismo, coisa que os cuxitas não adotaram, não eram cristãos, né? E aí a gente tem, assim, né, daquela coisa, assim, esplendorosa, né, da prosperidade do reino de Meroé, o que resta? Vários monumentos, entre os quais a gente tem pirâmides de pequena proporção, né, bem menores do que as egípcias e tudo mais, sarcófagos de granito, e templos também em homenagem aos seus deuses. Então, no caso, como foi a questão que não eram cristãos, não vão adotar o cristianismo porque eles eram, então, politeístas. Tá bom, minha gente? A gente encerra por aqui, então, né, o nosso bate-papo aí do nosso capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Espero, então, que fiquem todos bem, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.